Vamos falar da Universidade Marxista, Márcio Roberto? Vamos sim, vamos falar de uma coisa maravilhosa, uma notícia boa aí, né, pessoal? Quem quer aprender, né, quem quer saber como que o heróico povo brasileiro construiu essa nação, nossa, a gente está estudando, cada metro que do Brasil foi a dura guerra, hein? Muito sangue foi derramado para cada palmo de terra que construiu essa nação, que é um país, igual o pessoal fala, né, dimensões continentais, e poderia ser maior. Por pouco, toda a América do Sul não era Brasil. Muito pouco mesmo, viu? Se não fossem os acordos aí por cima, mas se fosse dependesse da batalha de por baixo, não tinha ficado nem, não tinha Argentina, não tinha nada. Todo mundo falando português na América do Sul. Era uma coisa surpreendente. Pode ver que ficou uma tirinha lá para os espanhóis, né? Para nós aqui ficou tudo. Os franceses ficaram com um pedacinho ali, os holandeses com um outro pedacinho de nada, que até hoje é colônia, né? E a gente não, a gente é esse país gigante, imenso, maravilhoso, cheio de terra fértil, riquezas naturais e etc. Eu queria que a produção colocasse aí os cards que eu separei hoje, né? Algumas curiosidades. Essa aí é interessante, né? Essa aí é uma boa pergunta, podíamos colocar uma enquete aí no programa, né? Tá aí, ó. Existia Brasil antes de Cabral? O que é que vocês acham, companheiros, né? É um debate que nós iremos fazer. É uma polêmica. É uma polêmica interessante, né? Aí pelo curso. É que gostam de dizer que, na verdade, o Cabral veio aqui, estragou tudo, assassinou todo mundo e tudo mais, e que, na verdade, os portugueses nunca deveriam ter vindo para o Brasil. É isso que o pessoal fala. Então, inclusive, tem até uma pergunta, Uriel, que eu quero ver se vocês vão responder. A chegada de Pedro Álvares Cabral à costa da Bahia pode ser considerado o nascimento do Brasil? Existia uma nação antes da chegada dos portugueses? Quem não sei, a gente não vai responder aqui agora, né? Porque vamos deixar pro Rui. Deixar quem? O Rui Costa Pimenta vai responder. Eu queria dar uma opinião rápida. Fala! O Milton Santos ele vai explicar isso. O Brasil é uma poderosa potência internacional, gigantesca, né, com uma capacidade produtiva, uma população muito fundamental para mudar a situação que a gente passa hoje de subordinação. Milton Santos ele vai dizer isso, né? Então, acho que o Milton Santos ele é daqueles intelectuais que não se renderam ainda, não tinham se rendido ao identitarismo que estava chegando. Então, ele não mudou a história do Brasil, ele conta de uma forma como o Brasil deve ser contada. É isso aí. O Brasil é poderoso demais e ele precisa ser considerado como tal, né? E não fazer tábula rasa da história. Beleza. E uma coisa que eu acho importante sobre esse curso, companheiros, é que o pessoal, a gente está convocando curso e tudo mais, e uma dúvida que aparece bastante é que os companheiros acham, mas o que isso tem a ver, né, com a política atual e tudo mais? Por que eu deveria assistir um curso? Por que a gente não está estudando marxismo diretamente, as teorias, o capital, etc., enfim. Companheiros, para a gente intervir na situação política do Brasil, a gente precisa conhecer o Brasil, né? Saber que não são os hackers russos que vão lá e que vão fraudar as nossas urnas, né? A gente tem que entender muito bem a nossa história, né, compreendê-la com uma profundidade que é só a análise marxista, né, que é capaz de dar essa profundidade, para a gente saber onde a gente está trabalhando, né? Onde a gente está intervindo politicamente. Porque não adianta você ter uma boa intenção, uma vontade lá, marxista e tudo mais, de mudar a realidade, se você não sabe como e onde fazer isso daí. Então é muito importante que os companheiros acompanhem esse curso e ele vai ser fenomenal, companheiros. Não percam essa grandiosa atividade do PCO. Vamos colocar mais um card? Mais uma perguntinha interessante, produção? Essa é interessante, essa tem a ver com Jones Mané. Os holandeses desenvolveram Pernambuco, né? Isso aqui é interessante pelo seguinte, porque a propaganda antinacional é tão grande que os holandeses que invadiram o Nordeste por poucos anos do século XVII são quase alçados a heróis, né? Você vê que ao invés de valorizar a construção do Brasil, eles ficam elogiando aqueles que tentaram dividir o país. Então é interessante para a gente estudar. Nossa, na minha escola era só, nossa, como os holandeses eram melhores que os portugueses. Olha como eles eram mais maravilha, liberais, né? mais Imagina. democráticos. O pessoal quer fazer. Eu queria que fosse uma grande Holanda aqui para poder fumar maconha
É em todo possível, lugar cara. aí. Isso aí chegou, acho que a gente chegou no Amazon. Acho Eu acho que no tudo fundo meu vai professor ser de tudo história... Amsterdã. Ó, mas interessante é o seguinte, eu queria que a produção, o próprio companheiro Roberto colocou aí, mas eu tinha destacado aí a figura do Milton Santos também. Né? Tá aí o companheiro Milton Santos, né? Que ele fala isso aí que o Roberto já colocou, né? Não podemos fazer tábula rasa da história do Brasil, né? O pessoal, isso aí nós estamos estudando bastante o companheiro aí, né? O Milton Santos, o principal cara aí da geografia do Brasil e outras coisas mais, né? Primeiramente é o Negão aí, né? Para destacar que o nosso povo aqui é um povo muito intelectual, né? E aí a esquerda venera, né? A esquerda fala. Você vai nos centros aí, tem uma foto do Milton Santos aqui e acolá, mas você vê que o pessoal não lê nem a orelha do livro, né, cara? Porque se lesse o cara, em vez de ficar exaltando, colocando no altar, né? Como se fosse uma santa, um santo, né? Aí o pessoal não lê os livros dele e não entende o que ele falou, né? Se lesse, ia saber muito bem a importância de conhecer a verdadeira história do Brasil, não ficar com essas pataquadas aí identitárias, negando a nossa história, negando a bravura do povo brasileiro. É isso aí. Então, companheiros, se inscrevam já no curso Brasil 500 anos de História, que será promovido... É de graça, Chico? Hã? É de graça? É de graça? Não é de graça, mas é quase, né, cara? Se você entrar lá no site universidademarxista.pco.org.br, você vai ver aí os preços, os valores e poder fazer a sua inscrição aí nos diversos pacotes que nós temos, né? Qualquer dúvida é só falar com a gente também, que a gente resolve. Exatamente. Já manda o comprovante que a gente já dá baixa para você no site também. Exatamente.